Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida ordinária, ou não o encontraremos nunca. E no meio das coisas mais materiais da terra, é no meio das coisas materiais, mais materiais da terra, onde devemos nos santificar. Sou consciente de que muitos desses encontros com Deus têm lugar no meu dia a dia, na minha relação com a minha esposa, meus filhos, meus amigos. Também quando ando pela rua, no meu local de trabalho ou nos meus momentos de descanso. Tenho na minha alma a confiança necessária em meu Pai Deus para pedir-lhe, como o menino pequeno, a lua. O que poderia pedir a Deus com a confiança de um menino para minha família, meus amigos, meus companheiros de trabalho e vizinhos, de modo que com o tempo descubram Cristo e tenham uma relação pessoal com Ele? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Compartilho com o Senhor as preocupações e desejos mais profundos da minha alma. Peço a sua ajuda. Num cristão, num filho de Deus, amizade e caridade formam uma só coisa. Fomento a amizade com Cristo e com as pessoas que me rodeiam. Contemplo como Cristo se detém com cada um, como os escuta, compadece-se, importa-se com os seus problemas, etc. Procuro fazer a mesma coisa. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Poderia ser mais coerente com a minha fé? Sou consciente de que as palavras confirmadas pelo exemplo pessoal têm a força de comover o coração? Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e por seu poder vos leve a realizar todo o bem que desejais fazer e a obra da vossa fé. Quando contemplo a minha vida, posso dizer que Deus continua infundindo a sua luz através de mim ali onde estou? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pensávamos um pouco na meditação anterior, considerávamos o período no Natal, esse momento intenso, tanto do ponto de vista humano como sobrenatural. Esse período passou, então se trata de começar o ano assumindo aquilo que é mais próprio da vida de cada um de nós, a vida ordinária, a vida dos dias iguais, que aos olhos humanos parece ter pouco atrativo, mas pelos olhos da fé nos oferece uma grande oportunidade de reavivar o nosso relacionamento com Deus. Reavivar o nosso relacionamento com Deus e animar as pessoas a irem pelo mesmo caminho. Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Então também nessa série do Chose fica claro em alguns episódios que Jesus vai e passa por aquele determinado lugar porque ele queria ajudar aquela pessoa concreta. Então passa lá, por exemplo, pela Samaria, porque queria encontrar a samaritana que precisava de ajuda. Então Nosso Senhor nos ensina por esse caminho, essa atitude ativa de proporcionar o bem do encontro com Deus para as pessoas à nossa volta. Nessa passagem que vimos aqui do capítulo 8 de São Lucas, como em tantas outras, vemos várias mulheres que cooperavam com os bens que possuíam, os discípulos que acompanhavam Jesus, cooperavam com uma pessoa e não com a divulgação de uns princípios sociais, políticos e éticos. Não eram influenciadores, não estavam para elucidar o conteúdo de ideias abstratas, o nada, a felicidade, a dignidade. Então é bom que tenhamos essa preocupação apostólica de revelar esse alguém às pessoas à nossa volta, não os princípios. É bom saber com quem nós andamos, é bom identificar o rosto da pessoa com quem andamos. Por isso é razoável que tenhamos interesse, que busquemos o rosto de Deus na pessoa de Cristo, o rosto de Cristo. Poxa, mas quem vai acreditar em Deus como uma pessoa que está diante dos mandamentos se sentirá atraída por ele? Pela necessidade de um sentido para a vida que realmente preencha a própria existência. Vivo com alguém, para alguém, sou o primeiro para uma pessoa e atuo em consequência. É isso que alimenta o nosso relacionamento com Deus. Por uma série de circunstâncias culturais, históricas, sociais, o cristianismo perdeu terreno e a mistura com outras religiões acabou se proliferando. O número de pessoas que dizem crer em uma força impessoal e não em Deus cresceu, assim como o de membros das religiões não cristãs, especialmente orientais, ou movimentos New Age.
Para muitos, a imagem do divino perde nitidez nos contornos de uma força cósmica, de uma fonte de energia espiritual ou de um ser distante e indiferente. Em resumo, pode-se dizer que se tornou mais difícil reconhecer o rosto de um Deus pessoal na presente atmosfera cultural. Considerar verdadeiramente acreditável a mensagem cristã sobre o Deus que se fez visível em Jesus Cristo, ou perceber de modo vital a sua proximidade. Deus, ele acabou perdendo um pouco de definição e ganhou contornos de subjetividade. Então, lógico, você comprometer-se com a subjetividade é meio complicado. Mesmo em lugares em que a cultura tem uma origem cristã, Deus foi sendo colocado de lado. A religião é vista então como algo muito individual, um remédio, um suplemento para encarar as próprias necessidades, os medos, as decepções, as dúvidas, as conquistas. Deus foi perdendo o caráter pessoal para ocupar o lugar de uma crença, de obrigações que vale a pena não deixar de lado porque não é bom, quase que uma superstição. Mas o Deus de hoje, na verdade, não mudou, continua sendo o Deus de sempre. Uma pessoa que tem um rosto. Muitos encaram a religião como um corpo de normas e de crenças um pouco distantes da realidade. Quando, na verdade, é o caminho que nos leva a experimentar o encontro pessoal de amizade com alguém. Aquilo que comentava São José Maria, se não for um encontro pessoal com Deus, a vida interior não existe. Anos atrás, o Papa Francisco nos convidava a pensar justamente nessa realidade. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação em que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito. Como ser pessoal, o acesso a Deus não é imediato. Não se acessa uma pessoa como se acessa um site, simplesmente clicando em um link. Nem se descobre verdadeiramente uma pessoa como se encontra um objeto qualquer. Inclusive, quando parece que a descoberta de Deus foi repentina, como acontece com algumas conversões, os relatos dos conversos costumam mostrar como aquele momento se vinha preparando desde muito tempo antes a fogo lento. Porque é um encontro com alguém. Tudo bem, acho que a gente tem alguma experiência com alguma outra pessoa, ter uma empatia quase que imediata. Mas, em geral, não é assim. Para que a amizade decore, vão muitos encontros, muita conversa jogada fora, e aí a gente vai compreendendo que o outro tem algo de valioso, eu quero ter a amizade dessa pessoa. O caminho em direção à fé, a própria vida de cada fiel, tem muitas idas e vindas, como acontece com as amizades de longa data. Esses amigos aí de 10, 20, 30, 50 anos, um relacionamento intenso por vezes, em outros momentos algum esquecimento, distância, movimento de recuperação do fervor da amizade, faz parte. E da parte de Deus, podemos contar que Ele sabe esperar pacientemente o nosso envolvimento com a sua realidade. Por mais que tenhamos consciência da importância de Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa ir se construindo. E eu não vou construir a base de ler a Bíblia, eu não vou construir a base de ler livros espirituais. Também eu vou ler a Bíblia, vou ler os livros espirituais, mas de conviver e descobrir essa pessoa que tem um rosto.
da parte de Deus, podemos contar que ele sabe esperar pacientemente. De forma semelhante, conta com a nossa paciência na linha dessa amizade engrenar. Mas o imediatismo nesse sentido está presente, é algo muito próprio do tempo atual. Talvez a gente lembre daquele episódio do bezerro de ouro no deserto, que está lá no livro do Êxodo. Fica clara a impaciência dos homens com Deus. Moisés ele vai conversar com Deus e o povo judeu fica lá, o Moisés não vem. Enquanto Moisés fala com Nosso Senhor, o povo não suporta o mistério do rosto divino. Queriam acesso a Deus como se acessa um site simplesmente clicando no link. E o povo naquele momento então acaba caindo na idolatria, justamente adorando o bezerro de ouro. Então a idolatria, ela funciona como uma reserva, caso Deus não preencha as expectativas do nosso coração. Quando a demora da reação de Deus parece se fazer presente, se recorre a uma solução mais imediata. De fato, o ídolo oferece uma situação cômoda, tem boca, mas não fala. Em vez da fé em Deus, prefere-se adorar o ídolo, cujo rosto se pode fixar e cuja origem é conhecida, porque foi feito por nós. Deuses que não enxergam, deuses que não escutam, que não entendem, mas que se submetem aos nossos desejos. Deuses que afagam a nossa consciência. Inclusive deuses dentro da própria vida cristã. O Deus da moralidade, o Deus da ética, o Deus do plano de vida espiritual que nós aprendemos na obra. Mas espera aí, né? Como isso pode se transformar em Deus? Então eu compro, eu vivo a moralidade, eu vivo a ética, eu vivo o plano de vida, porque isso me dá uma segurança. Porque isso me dá uma segurança. É bom um homem moral, é bom um homem ético, é um bom homem que tem um plano de vida espiritual. Mas onde entra Deus na jogada? Onde entra Deus na jogada? Por que nós somos homens morais? Porque a moralidade me aproxima de Deus. O que me interessa é a proximidade de Deus, não é a moralidade. Por que eu me dedico a um plano de vida espiritual? Porque o plano de vida espiritual é um instrumento para me aproximar de Deus. O que eu quero é a proximidade de Deus, não é viver um plano de vida espiritual. Nós, como seres humanos, nós precisamos de um Deus vivo. Um ídolo acaba deixando as pessoas na mão diante de um revés profissional, diante de uma crise familiar, diante de uma doença grave. Você vai no médico e o médico te fala que você está com uma doença grave. Não sei se os princípios morais vão dar um suporte diante dessa notícia. Agora, saber que Deus vive, que se compadece de mim e sabe exatamente o que eu estou sentindo depois do diagnóstico dessa doença, desse parecer médico, bom, isso conforta um pouco mais. Chega sempre um momento em que a alma não pode mais, em que não lhe bastam as explicações habituais, em que não a satisfazem as mentiras dos falsos profetas. E mesmo que nem então o admitam, essas pessoas sentem fome de saciar a sua inquietação com os ensinamentos do Senhor. Em que sentido o cristianismo pode superar as insuficiências dos ídolos e saciar essa inquietação? Para outras religiões, Deus permanece muito distante. Parece que não se deixa conhecer e por isso fica a impressão de que não se deixa amar. E o Deus cristão aparece. E vemos Deus no rosto de Cristo. Podemos conhecer Deus então, porque conhecemos Cristo. Mais que o conhecer, descobrir o alguém por quem o coração humano suspira. E não simplesmente os princípios éticos, não simplesmente os mandamentos, não simplesmente uma vida regrada.
Porque, olha, os princípios éticos, os mandamentos, a vida regrada, sem Deus, chega uma hora que enche. Por que às vezes nós podemos cansar da vida cristã? Porque a gente está baseado nisso, em princípios, em mandamentos, em vida regrada, e eu não estou com o meu olhar desejoso de agradar alguém. Quando todas as seguranças humanas falham, quando a vida e os sentidos se tornam incertos, temos a segurança da existência de alguém que tem resposta para tudo isso. Quem rejeita essa realidade, não aprende dela, acaba prisioneiro da sua própria necessidade de amor. Então, vários de vocês aí acompanharam o falecimento do meu pai. Então, um dia antes, eu fazendo a oração, eu pedia para Deus, né? Enfim, eu pedi para que meu pai melhorasse. Puxa, mas será que esse é o plano de Deus? Não, então não vou pedir para o meu pai para que ele melhore. Puxa, mas eu não quero que meu pai vá embora. Então foi uma oração que, olha, Senhor, faça a tua vontade e não a minha, né? E o que é melhor para o meu pai? E o melhor foi que meu pai fosse para o céu no dia seguinte. Mas eu estava falando com alguém. Eu não estava falando com princípios, eu não estava falando com mandamentos. E foi confortador. Quando todas as seguranças humanas falham, quando a vida, os seus sentidos se tornam incertos, temos a segurança da existência de alguém que tem respostas para tudo isso. Quem rejeita essa realidade, não aprende dela, acaba prisioneiro da sua própria necessidade de amor. E por outro lado, quem abre as portas para Deus, decide não confiar somente nas suas próprias seguranças ou no seu desespero. Quem se reconhece diante dele como um pobre doente, um pobre cego, pode descobrir o seu rosto pessoal. O rosto que conforta, o rosto que, na verdade não o rosto, mas alguém que é uma companhia. A pessoa que senta ao meu lado, no meu trabalho, é uma meta real. O Nestor, a Irene, aquele colega lá no trabalho, é uma meta real. A pessoa que se senta ao meu lado tem um rosto. O Nestor, a Irene, tem um rosto. Um rosto que diz muito. Satisfação, pena, preocupação, tristeza. Um rosto que manifesta aquilo que a pessoa leva dentro. Se Deus tem um rosto que se personifica em Jesus Cristo, por que se esconde do nosso olhar? Alguém pode questionar. Trago aqui a resposta de um escritor espiritual. Daria tudo para poder vê-lo andar pela rua, ouvir o timbre de sua voz, penetrar o seu olhar, sentir seu poder, perceber com uma experiência mais íntima quem ele é. Porque Deus volta a se esconder em seu mistério depois de ter vindo ao mundo? A resposta está no livro do Gênesis, no capítulo 3, no começo do capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei. Então, na verdade, é o ser humano quem se esconde de Deus pelo pecado. Não é o nosso Senhor que se esconde de nós. Imaginando que Jesus tivesse ficado na terra, a relação com ele seria realmente mais pessoal? Não sei. Vamos imaginar, né, que Jesus estivesse agora na terra, cada um, se conseguisse, teria no máximo lá poucos instantes da vida para estar com ele, talvez umas palavrinhas, tirar um selfie com Jesus e deu, né? Não ia dar tempo aí para ele estar com tanta gente. Admitindo que Deus se esconda, o faz precisamente porque quer estabelecer uma relação pessoal com cada um nessa terra, de tu a tu e de coração a coração. Na relação com Deus, acontece do modo mais intenso possível algo que é próprio das relações pessoais, que nunca acabamos de conhecer totalmente o outro. É necessário buscar mais para conhecer melhor o outro.
como fazemos com qualquer pessoa com quem nos relacionamos no dia a dia. Deus então se encarna, assume a natureza humana, entre outros motivos, para isso, para que nos relacionemos com Ele pelo caminho da humanidade e não simplesmente da contemplação, da inteligência como uma teoria, simplesmente. E mais propriamente, o que significa ser pessoa que possui a si mesmo pela vontade e se compreende perfeitamente pela inteligência. Por sermos pessoas, nós conseguimos captar que eu sou eu e não o outro. Na linguagem do dia a dia, costuma-se dizer com frequência, se utiliza esse termo, cada pessoa é todo um mundo. É isso, né? Esse mundo que a gente leva dentro. Fulano está metido no seu mundinho. Cada ser humano tem uma percepção da realidade. Leva dentro de si um mundo. Você leva dentro de si um mundo. Desde que você nasceu, todas as experiências de vida, os teus êxitos, os teus traumas, a tua doença, as tuas alegrias, perda de pessoas, é todo um mundo que você tem dentro. Será que nós conseguimos olhar para uma vespa e dizer, puxa vida, essa vespa é todo um mundo? Não, né? Ou aquele búfalo está fechado no seu mundinho. Não dá para dizer isso, né? Deus é pessoa significa que se trata de um eu que é dono de si e que é distinto de mim, mas que ao mesmo tempo não está junto a mim como qualquer outra pessoa humana. É Ele quem pensou em mim e nunca mais deixará de fazer. A nossa existência é radicalmente dependente de Deus. Somos porque Ele quis que nós fôssemos. Nosso ser está nas suas mãos. Quando o nosso Senhor parar de se interessar por nós, a gente morre, não só o corpo, mas a alma. Nós somos aniquilados. E como a alma é imortal, o nosso Senhor nunca vai deixar de pensar em nós. Deus decidiu que você, eu, existíssemos e fôssemos precisamente como somos, por isso podemos nos aceitar e nos considerar o bem. Nós somos totalmente dependentes de Deus, amados, sem reservas. Então pensa assim, né, que Nosso Senhor ele está constantemente olhando para você, para mim, e está dizendo, é bom que você exista como você é. Lógico, não com o nosso pecado e as nossas falhas, mas com o nosso jeitão de ser. E lutando para que o nosso jeitão não seja uma fonte de pecado, uma fonte de distanciamento, de ofensa a Deus. É bom que você exista como você é, Nosso Senhor te diz. Como é diferente isso de ver a Deus simplesmente por trás de princípios e mandamentos, não é verdade? Um resumo de tudo isso, um outro autor espiritual comenta o seguinte: do ponto de vista da minha existência, somos dois. Minha existência é, em sua própria essência, relação. Só subsisto porque sou pronunciado por outro. Reconhecer essa dependência absoluta é simplesmente ratificar o que sou. Só existo porque sou amado. E existir será para mim, por minha vez, amar, corresponder à graça com ação de graças. Só existo porque eu sou amado. Se não fôssemos amados por Deus, não existiríamos. Seríamos aniquilados. Então, tudo isso para dizer que essa santidade no meio do mundo, na vida cotidiana, como vimos na meditação anterior, de alguma forma, Deus permitindo esse caminho de santidade para nós, é importante que a gente transmita isso aos outros. Assim como nós descobrimos esse caminho de santidade, podemos viver mais ou menos, mas que descobrimos, então, que nós revelemos isso a outras pessoas.
A revelação cristã nos apresenta de diversos modos um Deus que cria por amor, por uma superabundância de amor, mas um Deus que é amor. E precisamente no encontro com Ele, nós descobrimos o nosso rosto pessoal, nós descobrimos quem somos. Em primeiro lugar, quem somos? Alguém que vale a pena ser amado, porque Deus nos ama. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário, porque nosso Senhor quer que sejamos necessários. E essa realidade não é simplesmente objeto da captação intelectual, é uma faísca que acende a vida inteira, dá uma visão do cristianismo que supera em muito o de um sistema intelectual e transforma a vida a partir da sua raiz. Por essa minha convivência com alguém, com o outro, que me quer de maneira incondicional. Você já pensou nisso? Nosso Senhor, será que Ele está mais contente porque você veio aqui no recolhimento hoje e não ficou em casa dormindo? Sim e não. Não há dúvida de que você agradou a Deus por ter vindo aqui e tentar se aproximar dele. Mas você vindo aqui ou não, Ele te ama de maneira incondicional. Por isso que o nosso amor a Deus é um amor de correspondência. Eu acho que não passa na cabeça de ninguém aqui, mas a gente não faz um favor a Deus quando reza, quando vai à missa. Nós estamos, na verdade, correspondendo ao que Nosso Senhor já fez por nós. Então hoje eu vou dar para Deus a minha manhã do domingo porque eu vou à missa. Não. Se alguém pensa isso, olha, tá mal. Tá mal. É uma soberba muito grande. A relação com Deus, por isso tudo que nós estamos vendo ganha outro colorido. A oração não consiste num esvaziamento de si, nem num acatamento servil de uma vontade alheia. A oração, em primeiro lugar, descobrir que nós estamos com Deus. Um alguém vivo, diferente de mim mesmo. Um alguém a partir do qual descubro quem eu sou. Uma pessoa conhece a si mesma olhando para os pais dela. Alguém que não sabe quem é o seu pai, a sua mãe, sofre com isso, sofre, na verdade, um problema de identidade. A fecundação in vitro, quando as pessoas não conhecem o pai, gera uma situação de conflito na pessoa gerada, porque ela não sabe quem é que a gerou. Então, a oração é um descobrir que eu estou com Deus. Então, eu converso, eu peço, eu agradeço, eu louvo. Alguém disse para nós, é bom que você exista. E, além disso, ratificou, definiu para sempre esse desejo ao dar a sua vida por cada um de nós. Então, Jesus morre na cruz por você e por mim. Não pela vida, não pela humanidade. A alternativa diante de Deus não é submeter-se, ou muito menos rebelar-se, mas abraçar o seu amor, simplesmente deixar-se amar para corresponder amando. Isso tudo foi a base da vida dos primeiros cristãos, que nos toca viver agora. Uma reflexão que poderá nos ajudar a estabelecer parâmetros adequados para o ano que se inicia. Então é bom que comecemos o ano com o propósito de sermos mais fiéis às nossas orações. É bom que comecemos o ano com o desejo de ser mais fiel à missa dominical, comungando, preparado para isso. É bom que tenhamos o propósito de apostar mais na formação cristã, mas tudo isso é um meio, porque o grande propósito nosso, o melhor propósito que podemos fazer agora, nesse início de ano, é crescer na amizade com esse Cristo vivo. Esse Cristo vivo, essa pessoa que tem um rosto, essa pessoa que
que recebe o que você está fazendo ou deixando de fazer, aquilo de bom ou de mal que você e eu nós estamos pensando, nosso Senhor ele é atingido por isso. E nós podemos agradá-lo ou não. A decisão de agradar ou não está nas nossas mãos. Como acontece com as pessoas à nossa volta, à medida que descobrimos o rosto de uma mãe, fica mais fácil captar o rosto do filho. Desse modo, pelo relacionamento com Nossa Senhora, nós conseguiremos uma aproximação do seu filho cada vez mais real, mais pessoal, mais afetiva e efetiva. E com isso, conseguiremos a paz e a serenidade de sentir-nos queridos, amados por alguém que nunca desistirá de nós. Conseguiremos então essa paz, essa serenidade, essa felicidade que a vida não é capaz de oferecer para nós, mas Nosso Senhor sim, e mais, né? Mais do que Ele poder oferecer para nós essa paz, a serenidade, essa felicidade, é o grande desejo que Ele tem para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.